Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que quem puder mutar os microfones para a gente começar, então. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta edição do nosso encontro, né, de literatura da Academia de Letras do Brasil. Nesta edição, teremos a temática da tradução. Boa noite, Dran. Boa noite. Estamos dando início a essa edição sobre a temática de tradução. E, como primeiro convidado, né, convidada dessa edição, a professora Ana Rossi, que é poeta, tradutora, professora da Universidade de Brasília, nascida no Brasil e morou na Bélgica, na França e na Turquia. Ela escreve e traduz os poemas em português e francês e para outras línguas também. Já publicou 3 livros de poesia em francês e traduz para o português e também participa de diversos saraus e festivais de poesia. Ela é fundadora e editora da revista Caleidoscópio, Literatura e Tradução, Universidade de Brasília, e é organizadora do grupo de leitura Obras de Literatura em Língua Francesa, Prêmio Goncourt, Edição Brasil, em parceria com a Embaixada da França. Então, a satisfação de convidar a professora Ana Rossi para nos brindar com algumas palavras sobre essa complexa arte, né, da tradução. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, Marcos. Minhas saudações a todos os presentes aqui nessa live, ao público. Então, muito honrada pelo convite. Não estamos escutando, Ana. Desculpa, eu achei que era só uma breve apresentação. Desculpa. Não, pode. Então tá. Então, eu queria acrescentar, desculpa, falha minha, 2 livros mais que saíram. Eu terminei de fazer uma tradução do filósofo espanhol Miguel de Unamuno, das poesias de Miguel de Unamuno. O Miguel de Unamuno foi um grande filósofo, especialista em literatura e língua grega e catedrático na Universidade de Salamanca. Então, é pela primeira vez que nós temos a publicação dos poemas dele, né, que se intitulam Poesias. Vai ser lançado no dia 23, na Feira do Livro, no estande da editora da Universidade de Brasília. E eu também publiquei esse ano, ainda vou lançar um livro de crônicas, é o meu primeiro livro de crônicas. Antes eu realmente estava no mundo só da poesia, que é um mundo que me encanta. Então, aqui, esse livro, eu na medida de mim mesma, 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia. Então, agradeço novamente o convite. A questão da tradução é um assunto muito vasto, que na abordagem que eu tenho, eu me situo entre uma prática e uma teoria. Eu considero que a tradução é essa tensão entre sempre prática e teoria.
Na área da tradução, que hoje já constitui uma área de estudos, né? Nós temos o que chamamos de tradutologia, temos pós-graduação em estudos da tradução, tanto aqui no Brasil, em várias universidades, como fora também. Então, os nomes variam. No mundo anglo-saxão, é Translation Studies, estudos da tradução. No mundo francófono, é mais tradutologia, traductologia. Então, existem vários autores que abordam a questão da tradução. Alguns são mais teóricos da tradução, outros no sentido de não exercer uma prática tradutória, outros são da prática, então eles atuam como tradutores, e eu, pessoalmente, me situo nessa tensão entre esses dois, que é, de um lado, uma referência teórica, que, a meu ver, a tradução ela demanda isso, porque tradução tem a ver com a filosofia da linguagem, então tem toda uma questão de linguagem aí por trás, e a prática. Eu nunca me desvinculo da prática. Eu acho que a prática, a experiência, como eu costumo dizer, né? A experiência do tradutor. Então, no meu caso em particular, eu trabalho muito com Walter Benjamin, que é um dos filósofos que trata desse problema da tradução, ele mesmo tradutor e filósofo, né? Provavelmente muitos de vocês aí conhecem a obra do Walter Benjamin, que é uma obra muito profícua, e no âmbito da tradução, ela coloca algumas questões assim muito interessantes, como o conceito da traduzibilidade. O que é a possibilidade de traduzir? Então, não é só executar essa questão do ponto de vista técnico, que nós, né, nós temos aqui um palco com vários tradutores também, pessoas que se situam entre várias línguas, então, essa experiência a gente tem. A questão é pensar essa experiência, pensar do ponto de vista filosófico, o que há de possibilidade de tradução, e aí eu vou pegar, claro, um par linguístico que é bem distante culturalmente, né, mas são uma língua que eu aprendi também quando eu morei na Turquia, o português e o turco. Qual a possibilidade de tradução dessas duas línguas? Então, a gente sai, digamos, de línguas próximas, né, de culturas mais ou menos próximas, no mesmo, digamos, extrato cultural, relações históricas fortes, mais ou menos fortes, para mundos que são completamente diferentes. E, apesar disso, nós temos a questão da tradução. Então, esse pensar a tradução, o que alguns autores, como a francesa Barbara Cassin, fala dos intraduzíveis, né? Mas o intraduzível está sempre entre parênteses, né? O que é também o traduzível, o intraduzível e o traduzível. Então, alguns autores nos ajudam a pensar mais do ponto de vista filosófico, essas questões que nós abordamos e que nós temos que resolver na prática, porque, como eu digo, eu ensino também tradução na Universidade de Brasília e oriento trabalhos acadêmicos sobre isso. Eu digo que o tradutor, a tradutora precisa resolver questões. Então, quanto mais ele vai resolvendo as questões e a resolução dessas questões teóricas, que são também práticas, elas são, digamos, uma resposta no momento C. Eu pego aquele texto e eu posso mexer novamente naquele texto. Então, a tradução em si, como ela lida com a linguagem, daí a questão da filosofia da linguagem que eu estava falando anteriormente, ela é infinita per se, porque ela tem essa questão plástica, que é da linguagem. A linguagem não tem fim, a linguagem é uma coisa plástica. Então, a gente experimenta isso. Então, todos nós, né, que já fizemos tradução, sabemos que fazemos uma tradução, chegamos num determinado momento, por X razões, às vezes até conhecimento nosso, nós paramos, em francês a gente diz, on s'essouffle, né, a gente fica sem ar, a gente não consegue mais propor nada, mas
deixamos um pouco de lado, entre aspas, e quando voltamos a isso, um mês depois, uma semana depois, às vezes alguns dias depois, a gente pode encontrar uma nova solução. Então, a tradução, para mim, é esse olhar que é sempre tenso, porque as coisas elas são instáveis em si. A gente lida com o desconhecido, né? A tradução é essa relação também do que é familiar com o desconhecido, e esse desconhecido a gente vai trazendo para a gente numa esfera mais ou menos conhecida, que é sempre passível de ser colocada em questão, tendo em vista esse substrato, digamos, que é a linguagem e cuja reflexão se ancora na filosofia da linguagem, que é infinita, né? A gente pode mexer num texto sem parar, não, e não é por uma contingência interna que nós paramos por uma contingência externa. Devemos entregar, eu no caso aqui com o Namuno, tinha que entregar a tradução num determinado momento. O Marcos, né, quando a gente conversa bastante sobre os projetos dele aí, ele me chama, eu tenho prazo também para entregar esse material. Então, os prazos, as questões são externas, mas eu poderia, em termos interna, do ponto de vista interno da lógica da linguagem, daquele texto, eu poderia trabalhar sem cessar. Tem alguns exemplos, né, de autores, eu conheço mais o mundo francófono, como a Marguerite Duras, que escreveu um romance da experiência dela na antiga Indochina, né, que era a colônia francesa na Ásia, Indochina, e ela escreveu um romance que chama L'Amant, que é a história dela, uma história de amor com um chinês, e depois, aí ela volta para a família sai, né, da Indochina. Quando ela se instala em Paris, anos depois, ela reescreve o texto. Então, acho que saiu pelas edições Gallimard, a segunda versão, mas eu falo de memória. Então, isso mostra que até os grandes textos, né, digamos, os autores já bem consagrados, eles têm essa capacidade de voltar no texto, e a tradução é isso. Então, é essa relação com a linguagem, ao mesmo tempo que a gente lida com o desconhecido, numa tensão, que é sempre uma tensão, às vezes, muito difícil de ser resolvida. Às vezes a gente termina o dia, não consegui resolver, e a gente traz essas indagações, e aos poucos essas indagações vão sendo resolvidas, e também em função do nosso conhecimento. Então, eu associo muito a questão da tradução em relação a um conhecimento do autor ou da autora, da obra dessa pessoa, do contexto aonde ele ou ela produziu, em que país, em que momento, em que época, porque isso faz parte de, digamos, um conhecimento que auxilia na hora da tradução e que permite fazer o que eu chamo de escolhas judiciosas, né? Escolhas, ou como o Derrida tem um livro bem fininho que se chama, eu não acho que ele não está traduzido em português, que se chama a tradução, o que é uma tradução, a tradução relevante. Então, esse qualificativo do que é relevante, para mim, é uma palavra interessante, porque é o que importa, né? É o que é importante, é o que faz sentido na tradução, e é o que demanda também cada texto. Então, cada texto tem a sua lógica de expressar as questões, que não são as mesmas, elas variam em função das temáticas que são desenvolvidas, das idiosincrasias do texto, da lógica do texto, e o tradutor precisa lidar com isso. Então, a tradução, ela também traz o que Haroldo de Campos dizia, o tradutor, ele vira um especialista daquela obra. Então, esses diversos papéis, assim, muito interessante esses diversos papéis que a gente começa a assumir quando a gente traduz, e traduz nesse sentido de produzir um conhecimento que vem daí. Marcos? Ok. Obrigado, Ana. Estava aqui admitindo nosso amigo Idré.
Muito obrigado. Eu acho que foi bastante interessante nessa sua fala inicial, apresentando esse problema não simples, né, bastante complexo. E pelo que, como você bem enfatizou, ele é quase infinito, né? Até os grandes tradutores revisitam suas traduções. Então, acho que esse é um tema bastante interessante para a noite, né? Continuidade dessa nossa discussão. Muito obrigado. Idran, boa noite, Idran, você está nos ouvindo? Boa noite, sim. Idran, você pode escutar-me? Ok, yeah. Sim, estou escutando, Idran. Ok. Idran, nosso segundo convidado desta noite. Idran Amitanayagan é poeta, ensaísta, tradutor, né? Diplomata, americano de origem no Sri Lanka, né? Antigo Ceilão. Ele foi criado no Sri Lanka, Londres e Honolulu. É autor de inúmeras coleções de textos de poesia, né? The Elephant of Reckoning, Ceilão, e Coconuts on Mars, e diversos outros livros. Tem um livro em diversos idiomas também, um livro em espanhol, esse é O Sol Camuflado, esse exemplar aqui que eu ganhei do próprio autor, né? E recentemente ele publicou, né, este mês, ainda, né, no início do mês, foi lançado a coletânea de poemas escritos pelo Idran em espanhol, né, saiu pelo Chile, né? Ele pode nos contar um pouco mais sobre essa experiência. O Idran escreve, traduz e publica poesias e ensaios em diversos idiomas, né? O inglês, o espanhol, o francês, o português, o crioulo haitiano. E a gente nos trouxe aqui para ele nos falar um pouco sobre essa experiência, né, de conviver, né, assim como a Ana, com diversos idiomas e nessas traduções em diversas línguas. Então, por favor, Idran, conte-nos um pouco da sua experiência. Obrigado. Infelizmente, eu não falo muito português, mas desculpa, eu devo recuperar meu português. Eu aprendi português quando estava no Lima, no Peru, 2009, 2013. Aqueles anos eu viajava a Brasil, eu aprendi português do Brasil, de um professor de São Paulo, no Lima, mas talvez eu vou falar mais no espanhol esta noite. Estou desculpándome por mi portugués que estoy olvidando, pero tengo que recuperarlo. De hecho, he escrito dos poemarios en portugués, pero son... es una cosa, es una locura esto de tratar de guardar en forma 5 idiomas. En mi caso, últimamente he estado escribiendo en francés y en español y en inglés, y escribo una columna cada semana en español de poesía, un poema y un poema en francés, entonces para periódicos en República Dominicana, en Haití. Entonces estoy más digamos en forma con español y francés. Pero mira, mis experiencias como traductor, para mí la traducción es un acto político, no necesario, esencial para unir los pueblos del mundo. Y entonces empieza ahí con esa necesidad de unir las diversas lenguas que fueron el resultado de la destrucción de la Torre de Babel, ¿no? Es la idea de reconstruir un mundo unido, hay que traducir.
hay que traducir entre hombre y mujer, hay que traducir entre lenguas, hay que traducir entre hermanos, hay que buscar soluciones positivas, creativas. En ese sentido, creo que la traducción es esencial para la salud mental y la salud global, salud ecológica de nosotros, ¿no? Y mi experiencia, disculpa que, bueno, está bien, no sigo en español, mi experiencia de traducción ha sido una experiencia de traducción literal, tratando de restaurar en el idioma traducido el sentido primero del original y algo de la música, ¿no? Con la idea que desde el principio va a ser muy difícil capturar en un idioma todo lo que tiene el poema en el otro, digamos, la música, la métrica, el sentido. Entonces yo primero trabajo con el sentido de las palabras. Hay tal vez 2 o 3 sentidos para una palabra, entonces trato de, en el contexto del verso, escoger lo más apropiado, adecuado, ¿no? Y también pienso mucho en Alistair Reid, que fue el traductor de Pablo Neruda, en algunos libros de Neruda, y Neruda le decía a Reid, me has mejorado en inglés, ¿no? Ese es el gran honor del traductor, ¿no? De mejorar el poema en el idioma traducido, ¿no? ¿Cómo mejorar un poema? Todo es una cuestión de valores y completamente idiosincrático y artificial y surreal, ¿no? Como el poema es pan necesario para vivir, y el poema traducido, yo podría, sin la traducción de Reid no podría haber descubierto la poesía de Neruda, por ejemplo. En portugués estoy en este momento leyendo Fernando Pessoa en una traducción bilingüe de los poemas de Alberto Cairo. Entonces, el placer, ¿no?, de leer el original y la traducción. Entonces, se puede decir que se traduce no solamente con una necesidad política, pero también simplemente para dar el placer, la idea de llenar el lector con la música de 2, no solamente un idioma, pero de 2 al mismo tiempo, leyendo, especialmente ediciones bilingües, que a mi juicio son los mejores, porque la edición bilingüe es una invitación a aprender vocabulario, aprender el original, aún para un estudiante del idioma, al inicio del idioma. Mi experiencia es soy bastante conservador como traductor en ese sentido, ¿no? Busco el sentido de la palabra y después la música, y trato de combinar los dos para llegar a la traducción casi perfecta. No sé si existe el poema o la traducción perfecta, ¿no? Perfecta, la traducción perfecta. Mi experiencia de traducción también es traducirme como ser humano, nací en una isla que ya no existe, como se llamaba Ceilán. El país cambió su nombre, Sri Lanka. Entonces, la vida cultural de Ceilán es una vida histórica que existe en la memoria, existe en algunos libros, algunas canciones, algunas películas, pero ya no está digamos, en nuestros tiempos. Entonces el poeta o el traductor es el trabajo de arqueólogo al mismo tiempo, ¿no? De restaurar la cultura para nuevos lectores. Y la otra cosa que hago es, cuando llegué a Londres a los 8 años, hablaba 3 idiomas, tamil, singalés y inglés. Pero una vez que llegué a Londres, un acto psicológico, tal vez de acomodación, porque decidí, creo que me dije a mí mismo, no voy a hablar más tamil.
y nunca hablé más tamil. Y por muchos años el trauma de olvidar el tamil sigue conmigo, entonces es una motivación para aprender otros idiomas como español, como portugués, criollo. En este momento estoy trabajando en un libro de mis poemas en criollo haitiano, traducido por mí mismo. Entonces, eso también tal vez es un sacrilegio, traducir a uno mismo, ¿no? Hay que dejar a otro el placer de descubrir. Y entonces, qué bien que muy agradecido con mi amigo por haber traducido, Marcos, algunos poemas de Sol Camuflado. Pero traducir a uno mismo no está mal. Finalmente, cuando uno nace en un país que ya no existe, no hay, lo sagrado está destruido de alguna manera. Espérame, hay alguien en la puerta, ahora vengo. Sí, por favor. Paro ahí. Ok. Okay. Marcos, Oi. veja está o seu botando. WhatsApp, por favor. Perdón. Anderson. Discúlpame la molestia. Hubo alguien que vino a la... Ya. ¿Sigo o ya me paro ahí? Marcos, ¿me escucha? Sí, pode. Sim, escutamos. Pode continuar, por favor. Ok. Bueno, entonces esta idea de la traición, a mi juicio, tal vez la idea de abandonar mi país natal también fue un abandono del idioma de tamil, y mi recompensa fue aprender el inglés tanto, pero también siempre con esta inseguridad de haber olvidado el tamil o haber borrado el tamil. Pero este negativo lo convertí en algo positivo, aprender los nuevos idiomas con tanta, no sé, obsesión para llegar a poder escribir en esos idiomas. Por ejemplo, este libro que tengo aquí, Isleño, es Poemas Escogidos, es una edición muy bella de Real Editores, de una selección de toda mi obra escrita directamente en español, ¿no? Y algún día tengo la esperanza que puedo recuperar mi portugués y publicar los poemas que he escrito en portugués con su apoyo. Pero bueno, pero aparte de mis propios escritos, yo creo que finalmente nos hace bien traducir, y no es necesariamente un trabajo para un académico o bien un profesional. Yo creo que tenemos que aprender a traducir cada ser humano para poder negociar las dificultades de nuestros tiempos, de nuestras sociedades, nuestras vidas. Bueno, perdónenme que estoy hablando muy al nivel muy general, muy universal, pero esos son algunos de mis experiencias como poeta, como ser humano, como traductor. Y puedo seguir o responder preguntas o leer déjame leer un poema para darte una idea. Oda a la mangosta, es un poema cómico. En Abidjan, un hombre me trajo una mangosta a casa. Quise comprar el roedor, guardarlo como mascota. Mi esposa me le negó a la mangosta. Ahora me quedo sin esposa y sin mangosta. Es ahora a la mangosta. Y otra elección. Deje que el norte hable con lo suyo y el sur con el sur por teléfono, email. Pactemos una salida sensata de la división del niño en dos.
Salomón llegó tarde a la audiencia. Y una más última obra. También pienso mucho que la poesía, la traducción tiene que ver con los acontecimientos que sufrimos todos. En este caso, el tsunami que arrasó la tierra de Sri Lanka, la costa de Sri Lanka y otros países en 2004, 26 de diciembre. Última obra. Imagínense un pintor de 90 años, fuerte, cuerpo como una varita, piel tostada de tantos soles y caminos en la playa, un filósofo natural, viril, inspiración para sus nietos, los chicos que juegan en los charcos viendo los pequeños peces traídos por la última ola. Imagínense una mañana de fiesta en luna llena, la familia de vuelta en casa, termina su naturaleza muerta, muestra una ola gigante, agitada, sucia, la arena en espera. Bueno, arena en espera. Gracias. Gracias, Idran, pela participação. Dando, então, continuidade, eu vou chamar Flávio Kötter, enquanto eu consigo resolver o fone do Anderson. Né, Flávio? Então, o Flávio Kötter, René Kötter, é o presidente da Academia de Letras do Brasil, cadeira número 36, né, patrono Vinícius de Moraes, nasceu em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, tem licenciatura, mestrado, doutorado, livre docência, pós-doutorado na área de letras e é professor titular de estética da UNB, agora professor emérito, né, da Universidade de Brasília, e foi professor visitante na Universidade de Rostock, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na USP, Fundação Fulbright e diversas outras instituições. É o presidente da Academia de Letras do Brasil desde 2016. Então, por favor, Flávio Kötter, tradutor, né, de diversos filósofos, né, do alemão para o português e também poetas. Com a palavra, Flávio. Oi, obrigado. Espero não falar tempo demais, né? Eu dei cursos de tradução da UNB a partir de 1975, quando a gente começou pós-graduação. Tá? E eu fiz a tese de doutorado sobre Benjamin Adorno, então conhecia bem esse texto que ela citou, né? E tive umas conversas com o Haroldo de Campos sobre a tese de que se deve trazer elementos da língua de origem para a língua para a qual ela é traduzida, né? Isso levou o Haroldo de Campos, na parte final da vida dele, quando ele estava doente, a querer traduzir de línguas que ele nem conhecia, como árabe, japonês, russo e assim por diante, sabe? Ele mesmo me disse que ele ia fazer isso e fez, só que eu acho que nunca publicaram. O problema que estava por baixo disso é se você pode traduzir só o nível praticamente do significante e adaptar o original à poética do grupo, por exemplo, concretista ao qual ele pertencia, né? Então, veja, por exemplo, em Berlim, a gente estudava a tradução como interpretação, sabe? Então, a gente pegava, por exemplo, o soneto de Shakespeare, com a tradução do Stephen York e do Paul Celan, e mostrava como, estudava como dois grandes poetas fizeram duas grandes traduções de um grande texto original, tá? Então, a questão era esse limite do texto que se torna incompreensível e intraduzível para ver se era possível, mediante a interpretação, conseguir chegar a formular um original que fosse capaz de até superar, se possível, o original, né? Seria a descoberta do projeto poético imanente ao poema original, né?
Peterson tem um ensaio muito bom nesse sentido, das últimas coisas que ele fez, né? Eu fui eliminado da Universidade de Brasília, né? E tive que depois fui eliminado da PUC de São Paulo, porque os concretistas não me aceitavam lá, e eu tive que sobreviver alguns anos como tradutor em São Paulo, né? E eu até não posso me queixar que eu não era bem pago, entendeu? No Capital do Marx, que a gente trabalhou quase 3 anos, a gente ganhava $1 a linha, sabe? Isso é muito raro aqui no Brasil, até hoje, né? Mas também teve outras traduções pelas quais eu ganhei prêmios, por exemplo, o Prêmio Nacional de Tradução pela Poesia do Paul Celan, de 85, né? Eu não ganhei nada por aquilo, por hermetismo e hermenêutica, né? Depois eu ousei refazer algumas dessas traduções, esse livro aqui, A Poesia Hermética de Paul Celan, que é uma edição bilíngue, alemão-português, do Paul Celan, e depois eu acrescentei os comentários no fim para entender melhor. Eu fui xingado no Jornal do Brasil pelo filho do Carlos Lacerda, pela tradução que eu fiz do Perfume, do Patrick Süskind, né? E o livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares, e eu ganhei o prêmio Thiocot de tradução, por causa desse mesmo livro que foi xingado a tradução, né? Eu vivi uma coisa, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, naquela pindaíba danada, a editora Paz e Terra, me chamou para ver se eu poderia traduzir o professor Unrat, do Heinrich Mann, irmão do Thomas Mann, né? Porque o Milor Fernandes tinha desistido de fazer a tradução. E o problema estava logo no título do livro, sabe? Que em alemão, Rat é um conselheiro, isso era uma posição, vou dizer, de destaque no ensino de 2º grau, no Grosses Gymnasium, né? E o apelido que esse professor, que era um solteirão, tal, entendeu? Meio caduco, tinha dos alunos, era Unrat. Quer dizer, como é que você vai traduzir isso? Entendeu? Quer dizer, é o desconselheiro, né? Como é que os alunos aqui no Brasil iam chamar? Não iam chamar alguém de desconselheiro, entendeu? Iam chamá-lo de bagunça, entendeu? Aí eu sugeri, bom, podemos, quer dizer, o nome dele era Bragança, mas os alunos chamavam ele de bagunça, entendeu? Quer dizer, tinha de achar uma solução para um problema muito concreto, sabe? Aí a editora achou a solução, aceitou a minha solução, eu traduzi o livro, né? Agora, tinha um problema muito sério dentro daquele livro, por exemplo, vocês conhecem esse livro, é o Anjo Azul, sabe, o filme, né, com a Marlene Dietrich, sabe? Né? E ele recebeu esse título do filme em português, né? E ela chama Rosa Fröhlich. Rosa, tudo bem, se traduz por Rosa. Agora, Fröhlich, você vai traduzir Fröhlich para alegre ou alegria, Rosa Alegria, entendeu? Ou vai deixar Fröhlich, sabe? Quer dizer, e não tinha ninguém que me desse uma resposta. Bom, eu sei que a editora armou um esquema de isso ser alardeado lá na Folha de São Paulo e eu responder e tal, entendeu? Quer dizer, para fazer propaganda do livro, né? Eu fui auxiliado, quando eu perdi os empregos, pelo Florestan Fernandes, que me levou para a Ática para traduzir uns textos de Engels e Marx, etc., que era o centenário do Marx, 1983. E aí depois eu traduzi o Walter Benjamin, que é uma edição que foi muito usada, que até hoje é muito citada, né? Tem os principais ensaios aqui dentro. E aí o que aconteceu é que uma funcionária da Ática resolveu emprestar para um jornalista os originais que eu tinha entregue, e isso foi copiado por uma outra editora, entendeu? Sabe? Para fazer outra edição, né? E daí eu fui chamado para a editora Abril para fazer a tradução do Capital. Nós fizemos umas 50 e tantas reuniões com o Paul Singer para discutir a terminologia do Capital,
porque tem termos básicos lá dentro, como meia-verte, que é o principal termo do marxismo. Ele é traduzido por mais-valia para o português, que vem de uma tradução para o francês que era plus-value. Mas está errada a tradução. Seria plus-valeur em francês e mais-valor, ou valor a mais em português, sabe? E eu discuti isso com o grupo. Aí o Paul Singer é que mandava, entendeu? Aí ficou mais-valia, né? Mas os outros termos, como meia-arbeit e meia-produto, mais trabalho e mais produto. Ficou assim, como é que eu sugiro. Vocês não devem conhecer isso, entendeu? Eu achei aqui um texto que está no final do primeiro volume do Capital, são 5 volumes assim nessa edição, e eu enfiei lá no fim uma teoria da tradução que está registrada aqui como 29 de maio de 1983. Eu vou ler depois só os 2 últimos parágrafos, mas eu vou me basear um pouco nisso também, né? Então, vejam, para a tradução do perfume, eu já contei isso uma vez, eu ganhei $250. E eu tive que aceitar isso, sabe? Porque senão eu não tinha como alimentar o meu filho, sabe? Mas eu também gastei 2 semanas e meia para fazer a tradução do livro todo, sabe? E vendeu mais de 1 milhão de exemplares porque eles fizeram o lançamento de perfumes, fizeram uma publicidade enorme. A editora ganhou um monte de dinheiro, mas o tradutor não valia nada, sabe? Aí eu fui perdendo a paciência e resolvi voltar para sair do Brasil, saí por vários anos, depois, mais tarde, voltei para o UNB. Aí eu praticamente parei de traduzir, mas eu depois fiz umas coisas que eu achei que estavam umas lacunas grandes no Brasil, uma época em que eu podia ainda falar coisas lá para a editora, que são os fragmentos do espólio do Nietzsche. Isso aqui é praticamente metade do espólio, tem mais um outro volume do espólio do Nietzsche, que eu traduzi, que não eram textos conhecidos em português, e eu conhecia o editor italiano disso, né? Bom, eu vou, então, entrar num problema um pouco da tradução aqui, saindo um pouco de mim, se der tempo, né? Quer dizer, há problemas clássicos. Por exemplo, do Shakespeare, Macbeth, tem umas 5, 6 traduções diferentes. Uma vez eu comparei isso, sabe? Então, o Manuel Bandeira traduz com a poética modernista. E os poetas da geração de 45 com a poética da geração de 45. Então, você pode, inclusive, fazer um rastreamento histórico de traduções para ver como é que cada época leu o original através da tradução que era feita naquele momento, sabe? Isso é uma coisa pouco estudada aqui no Brasil, mas é importante. Mas, por exemplo, do Macbeth, a famosa fala das bruxas, né? Fair is foul and foul is fair, né? Como é que o Manuel Bandeira traduziu? O bem e o mal é tudo igual. Tudo bem. É um jâmbico, terão uma sílaba frática uma forte e conseguiu uma rima interna de igual com mal, né? Mas o problema é que o Shakespeare não disse que o bem e o mal é tudo igual. Ele disse que o bem é mal e o mal é bem. É diferente, sabe? Então, vejam, você tem uma traição aí na tradução, o famoso tradutor e traditore, né? Então, por exemplo, Manuel Bandeira traduziu metade da vida do Hölderlin, né? E aí os cisnes mergulham a cabeça dentro d'água e aí voltam, e eles veem a paisagem refletida no lago e eles voltam, na tradução dele, embriagados. Ora, eles estão tomando água, eles não estão tomando cachaça. Eles voltaram a cabeça inebriados pela paisagem, entendeu? Mas não embriagados, tá? Então, sabe, o tradutor tem que ser um bom escritor, e ele sabe muito bem, todo escritor, que não há sinônimos, sabe? E é sobre esse problema que eu quero tratar um pouco aqui, sabe?
Quer dizer, nós temos tradução de vários tipos. Tem a tradução de documentos, né, que é um parâmetro determinado, técnico. Tem a tradução literária, mas também tem a tradução intersemiótica de um sistema de signos para outro sistema de signos. Quando, por exemplo, se faz a adaptação de um romance para um filme, ou de um romance para uma peça de teatro, etc. Agora, vejam, nós supomos, e eu vou dizer aqui rapidamente, nós temos, na minha visão, que está nesse artigo, 3 perspectivas diferentes sobre a questão da tradução, implícitas. Eu nunca vi isso em outro lugar, mas está nesse texto. Por exemplo, você diz casa, maison, house. Tá? Aparentemente, você tem o mesmo ente-significado nas 3 línguas, sabe? Agora, maison, você vai traduzir por casa ou por mansão? Isso não é a mesma coisa em português, né? E, por exemplo, um texto famoso do Heidegger sobre Wohnen, Bauen, né? Sabe, traduziram por habitar, né? Mas será que não é morar? Porque o básico para ele é sentir de que estar num lugar, habitando lá, sim, mas entendendo aquilo como uma extensão do seu ser. Portanto, a palavra morar em português brasileiro tem o sentido de residir no local, mas também de entender. E isso os tradutores não viram, sabe? As traduções do Heidegger estão todas erradas para o português. Por quê? Começa com ser e tempo, sein und Zeit. Agora, sein não é só ser, é estar também. E os termos básicos que ele usa lá dentro, in der Welt sein, mit sein, zum Tote sein. Quando você junta o verbo sein em alemão com essas preposições mit, in, zu, você tem que traduzir por estar. Com isso, você privilegia a dimensão espacial e não a essencialidade do ser que não tem espaço. Sabe? Trair o sentido fundamental da obra dele com os erros de tradução que são repetidos em todas as traduções dele, porque elas são controladas por uma editora sob o comando da Igreja Católica, que é a Vozes, né? Então, você tem problemas graves aí de compreensão, porque as pessoas não conhecem mais, por exemplo, Dasein. Traduz aí como ser aí. Não é estar aí. Sabe? O fundamental é o estar no espaço. Sabe? Esse que é o elemento que é uma ruptura com a dimensão do essencialismo cristão, botando o homem como ser espacial no espaço e no tempo, né? Eu peguei agora um livro que saiu há pouco do Jacques Derrida. Bem no começo, ele começa com pas de loup, o passo do lobo, né? Mas também pas de loup, em francês, pode significar não lobo, não estar aí, il n'est pas, entendeu? E isso, como é que você vai traduzir isso para o português? Sabe, é o centro da discussão lá, né? Então, vejam, o problema é que na tradução de poesia, você não pode, por exemplo, traduzir apenas o significado das palavras. Você tem que traduzir, entre aspas, aqui, o significante, sabe? E o sentido subjacente a isso tudo, sabe? O problema é que essa terminologia que vem lá do Saussure, né, ela é problemática. Por quê? Porque ela diz que o signo faz com que haja coisa significada. Isso é uma postura idealista. Eu me pergunto se não é o contrário, né? Se a coisa não gera a significação dos signos, entendeu? Portanto, a coisa é significante e significativa a ponto de haver um signo que a indica. Quer dizer, a divisão que os povos fazem de campos semânticos da realidade, você tem que saber se você entende os entes do real através dos signos, ou você entende os signos através dos entes da realidade, que é a disputa entre idealismo e materialismo, já do velho Platão, né? Agora, veja, o significante como dimensão corpórea do signo, e o significado, dimensão anímica,
Isso reproduz a tradição metafísica da divisão em corpo e alma. Entendeu? E o problema que a gente sabe como tradutor de poesia é que você não pode separar essas duas dimensões. Você tem que fazer uma unidade funcional disso aí tudo, né? Captando o sentido remoto escondido sob o texto. Tá? Então, vejam, eu nesse artigo, eu propus, né, que haveria 3 perspectivas diferentes dessa relação, né? Uma que eu chamei de materialismo vulgar, que seria para os entes A, B, C, D, você tem palavras A, B, C, D numa linha, em língua, e a linha, B linha, C linha, D linha em outra língua. Então, porque elas se referem às mesmas coisas, você poderia traduzir porque você teria como referência os mesmos entes do real. Sabe? Mas o problema é que os entes da realidade não são iguais nas diferentes línguas. O famoso exemplo dos esquimós, né? Quer dizer, sabe, esquimó, primeiro, é um nome errado para eles, porque é comedor de carne crua. Era o nome que os inimigos davam. Como Goiá também, entendeu? Quer dizer, Goiá era o nome que os inimigos dos índios aqui davam, aquele que parece gente. Entendeu? Sabe? Né? E daí derivaram os nomes como Goiás, Goiânia, Goiano, etc. Né? O problema é, por exemplo, isso é quase uma piada, mas já aconteceu. Quando os ingleses chegaram na Inglaterra e viram uns bichos lá pulando, né? Perguntaram, what animal is this? E a resposta era canguru. Perguntou outro, canguru. Aí eles passaram a chamar o bicho de canguru. Só que depois que eles aprenderam a língua do indígena, significa eu não entendi a sua pergunta. Entendeu? Mas virou o nome do bicho e ficou. Sabe? Então, tem muitas peculiaridades de uma língua para outra em que os campos semânticos não são idênticos, sabe? Os esquimós têm 30 nomes para diferenciar os tipos de gelo e neve, porque é fundamental para a existência deles. Então, vejam, depende da coletividade, na sua ação com o meio ambiente, o seu trabalho coletivo, é que vão se gerar os campos semânticos. E isso não é uma visão de dicionário. Os dicionários têm uma posição, digamos assim, materialista vulgar, em que X equivale a Y, porque tem um elemento idêntico comum aos dois. Tá? Mas a postura idealista que está lá, por exemplo, no Saussure, né, é que as coisas passam a ser o que elas são, porque eu lhes atribuo uma significação pelos signos que eu capto aquelas coisas. Então, é a minha mente que diz o ser das coisas. Ora, o ser das coisas vai existir com o ser humano ou sem ser humano, entendeu? Quer dizer, é muita pretensão, mas é uma postura dominante em nossa cultura, entende? Então, nós temos que achar uma maneira de fazer essa operacionalização dialética, né, entre as lacunas que existem numa língua e que existem em outras, e como eu posso superar essas lacunas por equivalências. Então, em toda a tradução, sempre há perdas, mas eu preciso achar maneiras de compensar essas perdas com os ganhos que eu tenho na minha língua de chegada, que me permite associações que no original não tem. Tá? Então, o original, né, de certo modo, tem que aprender com a tradução, né, uma outra visão de si mesmo. Entendeu? Quer dizer, como se, digamos assim, eu já estou terminando, o original fosse uma figura na frente do espelho e a tradução fosse uma cópia no espelho, mas quando ela é boa, ela sai de dentro do espelho, como Peter Schlemihl, e sai caminhando independente do mundo, entendeu? E o original tem que reaprender a si mesmo naquela tradução
que passa a ter uma dimensão autônoma. A tradução tem que funcionar por si, como um texto novo, em outra língua, em outra cultura. Tá? Então, não é uma questão só de eu imaginar como é que o tradutor, o autor original, iria escrever se ele escrevesse na minha língua de chegada. Sabe? Isso é pura fantasia do tradutor, porque ele não é o autor original. Mas se ele não for bom escritor, ele não vai ser um bom tradutor, sabe? E então, só para terminar, se me permite, eu vou tentar ler aqui os dois parágrafos finais desse texto de 40 anos atrás. Tá? O original se contempla no espelho da tradução e percebe que a boa tradução sai do espelho, deixa de viver apenas em função do original. Caminho de acesso ao original passa a assumir seu próprio caminho. Original e tradução se aproximam e se afastam entre si, convergem e divergem. Aparentemente amigos, pai e filho, repetem o percurso de Édipo. O rei antigo precisa provar a sua soberania ante o rebento que nasce. Para evitar a ameaça do original, que não quer ver nenhum equivalente reinando em seu território, a tradução se refugia num país distante, de outra língua e outra cultura. Mesmo não querendo, volta de lá para cá, se de Voestirsk, para terçar armas com o original. A autonomia da grande tradução guarda o estigma do gesto sacrílego do assassinato involuntário do pai. A alteridade que se apresenta como herdeira do trono do pai, com o afastamento, o olvido e o enterro do original propriamente dito. O fantasma do original reaparece clamando pelos corredores do tempo, conclamando a vingança de uma nova tradução, exigindo a reimposição de sua diferença e o primado de sua existência. Como veneno pingado, gota a gota, no ouvido do pai de Hamlet, a tradução pinga, palavra após palavra, a morte do original. Depois, ela se entroniza com a ajuda da língua, que foi a rainha de um e que agora é a de outro, no trono dele, procurando esquecer que o herdeiro deixa um herdeiro potencial, uma nova tradução que, no terçar das armas dos novos tempos, há de cumprir o ritual da vingança assinalado pela inevitável diferença e releitura do original. A estranheza que, sob uma aparência de originalidade, a tradução constrói noutra língua em relação ao original, é o que possibilita a sua autonomização e o seu funcionamento. Isso faz com que a tradução deixe de funcionar simplesmente como uma tradução. Há como que um esquecimento de que ela seja uma tradução, ela passa a funcionar como um novo original, a ponto de sugerir até que o original seja a sua tradução. Ela só se cumpre plenamente quando consegue aperfeiçoar-se a ponto de negar a si mesma. Especialmente a tradução literária, mais ainda o caso limite, que é a tradução de poesia, precisa levar adiante o projeto implícito no original, e que também é a sua proposta de tradução. A eventual infidelidade ao texto e à estrutura de superfície pode ser a maior fidelidade ao texto subjacente que é almejado. Nesse caso, o original como que entra no espelho da tradução e a tradução sai do espelho do original. E ambos se contemplam em dupla estranheza e mútuo reconhecimento. Então, bom, desculpe ter falado tanto tempo. Obrigado, Flávio.
Marcos, Alô? Sim, Anderson. Estamos ouvindo, Anderson. estou finalmente vendo e ouvindo a todos. Que ótimo. Peguei bem a palavra do Flávio. Falou bem, muito bem, ó, palmas. E agradeço a você ter me completado, felizmente, a ligação. É só isso. Só para dizer que estou finalmente presente. E já que você está aí, então aproveito para agradecer a bela explanação e aula que nós tivemos do professor Flávio. Exato. E já passo a palavra, né, meu caro Anderson, a você. Só que antes, né, uma breve fala sobre o Anderson Braga Horta, né, que é o nosso ilustre da cadeira número 3, né, patrono Castro Alves, da Academia de Letras do Brasil. Nasceu em Carangola, Minas Gerais, é poeta, tradutor de poesia, desse livro fantástico que tenho sempre à minha cabeceira, e premiado, né, em Prêmio Jabuti de poesia, dezenas e dezenas de obras que não vamos citar aqui, mas você pode comentar sobre elas. E então, Anderson, você tem a palavra para nos falar, né, sobre a sua larga experiência, né, em termos de tradução. Sabemos que décadas, né, você lida principalmente com a tradução de poesia. Então, por favor, nos contemple com um pouco da sua experiência. Obrigado, Marcos. Eu vou dizer alguma coisa de minha experiência como tradutor. Eu sou um velho aprendiz de tradutor. Não sou, nem tenho condições de ser um tradutor profissional que pode pegar tudo e colocar no seu cadinho para produzir uma boa tradução. Para isso, eu teria de conhecer bem, muito bem, o idioma de origem e o idioma meta, que é o ideal. Mas é um ideal que dificilmente se consegue. No meu caso, eu tenho boa leitura de francês e espanhol, particularmente, mas tenho uma deficiência de não falar com facilidade, não ter fluência. Então, isso me condena a traduzir menos bem ou mal mesmo o linguajar cotidiano e me fada a ser. Fada não é um verbo muito bonito no caso, mas me destina a ser, no máximo, um razoável tradutor de poesia de gabinete. Poesia que não nasce na rua. O que se nasceu na rua já ganhou fóruns de alta literariedade, e por isso me atrevi a traduzir com dois queridos amigos, grandes poetas, o enorme poeta Fernando Mendes Viana. A minha opinião sobre a poesia dele é enorme, eu acho que é o que vale, e o exímio tradutor José Jerônimo Rivera, colegas nossos de academia também. Tivemos uma experiência fabulosa de traduzir poetas do século de ouro espanhol. Se fosse para traduzir poetas franceses ou espanhóis ou sul-americanos de hoje, aliás, também tenho traduzido, também traduzimos juntos, seria provavelmente mais difícil, porque certas dificuldades de tradução o dicionário resolve ou ajuda a resolver. E outras dificuldades, no caso de outras dificuldades, você sempre pode apelar para traduções em outras línguas, ou até para outras traduções para o próprio português.
o Flávio disse alguma coisa muito interessante a respeito dessas últimas frases. E, até onde eu ouvi, concordo com tudo que disse o Flávio. É claro que eu confio imensamente no taco do Flávio e de todos vocês, apenas não posso afirmar que concordo com tudo o que não ouvi. E, infelizmente, eu ouvi apenas uma parte substanciosa da fala do Flávio. Lamento imensamente que devo ter perdido coisas excelentes nessa essa altura, mais de uma hora de conversa. Está sendo gravada, você poderá ouvi-lo posteriormente. Como? Está sendo gravado, você poderá ouvir. Espero ter essa oportunidade, sim. Mas, se ainda tem algum tempo... Sim, sim, por favor. Agora, eu só falei os prolegômenos. Não, é o seguinte, eu vou resumir esqueleticamente a coisa como eu a vejo de início, tomando em conta apenas a tradução de poesia, que é o que eu mais faço e a tradução que eu prefiro fazer. Eu vejo duas maneiras, basicamente, de traduzir o poema, esquematizando. Uma é a tradução literal, outra é a tradução literária. O que é a tradução literal? Pode ser muito boa, é inestimável para o estudioso do poema, porque ele compreende o seu aspecto discursivo quando existe, ele o compreende talvez melhor com a tradução dita literal. Mas a tradução literal tem um grande inconveniente. No mais das vezes, ela atende àquilo que o poeta diz, mas é forçosamente levada a deixar, por traduzir, questões, no caso, fundamentais, como ritmo, música, habilidades linguísticas específicas, incluindo trocadilhos, meios sentidos, duplos sentidos, e diria até uma aura que geralmente circunda o poema e que é fruto daquelas palavras, naquele modo de dizer do poeta, não apenas do sentido discursivo do poema. Então, há dois tipos de traição. A traição ao sentido literal das palavras, que o poeta que opta pela tradução literária frequentemente tem de cometer em certa medida, contanto que não desfigure o conjunto do poema, o seu aspecto que lhe dá unicidade, aquilo que lhe dá unicidade, aquilo que o caracteriza como poema e bom poema. O poeta que, quando faz a tradução literal, deve fazê-lo, é necessário fazê-lo para estudantes. Essa tradução literal é fundamental, e o poeta com ambições mais literárias também faz a tradução literal para daí saltar para a tradução literária. Na tradução literária, ele vai fazer realmente alguma recriação, no sentido de que ele vai recuperar ou recriar. É uma palavra mais ambiciosa, mas é o que o poeta deve procurar fazer. Ele vai reproduzir na sua língua, tentar reproduzir na sua língua a beleza do poema,
consistente em ritmo, em melodia, em metáforas, em jogos frasais, naquilo que eu mencionei antes, resumindo, aquela aura do poema, aquilo que lhe dá uma condição de beleza superior ao que seria se fosse dito em prosa. Nada a ver com dizer que prosa não é grande coisa, que poesia é tudo. A prosa, nos seus limites, com as suas finalidades, e a poesia também, no seu caso. Então, o poeta é um traidor, necessariamente. Ele trairá o discurso do poeta original, trairá o seu ritmo, trairá sua música, trairá em parte a sua imagética e assim por diante. Alguma coisa ele pode preservar, outras coisas não pode. O que ele, sobretudo, precisa preservar, se trata de poesia que se quer de alta qualidade, o que ele precisa preservar é exatamente a aura do poema, os recursos artísticos do poema, aquilo que faz que o poema, escrito originalmente em francês, inglês, russo, italiano, alemão, etc., possa ser lido em português, já que estamos falando no Brasil, em português como na língua original. Se eu traduzo um soneto de Petrarca, ele, penso eu, é como eu vejo, é como eu quero traduzir. Eu gostaria de traduzi-lo de modo que ele parecesse um soneto de Petrarca, não um soneto de Anderson. Não posso tentar configurá-lo como se eu o escrevesse originalmente. O poeta tem que ter essa humildade de reconhecer que o senhor do poema que ele está traduzindo é o poeta original, ainda mais quando se trata de um poeta de altíssima estatura. O mencionado aqui foi Petrarca. Poderia ser o Gôngora, poderia ser Baudelaire, qualquer dos grandes poetas que a humanidade tem tido. Nesse espaço é que se move o poeta, entre o extremo da tradução literal e o extremo da tradução literária. O perigo da tradução literária é que, se ela se extrema em excesso, acaba aparecendo, ou podendo parecer, paródia, uma paráfrase, que é também, de certa maneira, uma forma de tradução. Essas são, basicamente, as minhas postulações, e é, basicamente, a minha postura diante do poema a traduzir. Ver tudo isso, a literalidade do poema, e aquilo que transcende a simples literalidade, aquilo que o configura como poema, como obra de arte. Estou falando sempre, no caso do poema obra de arte, do poema de qualidade estética, e sem ignorar que há tipos de poesia muito mais praticados modernamente ou diernamente do que nos séculos passados, que não leva em consideração necessariamente, ou não leva tanto em consideração o que nós chamamos de beleza. E em certo tipo de poesia, e que classicamente é fundamental. Como diria Vinícius, beleza é fundamental, embora ele se refira a outro contexto e a outras obras de arte, não necessariamente poéticas, mas não necessariamente literárias. É isso, basicamente. Um pouco, navegamos um pouco, vejo eu e o Flávio, que foi quem eu pude ouvir até agora, dentre os colegas que me antecederam. Obrigado, Marcos.
Obrigado a todos, um abraço a todos, um abraço, Flávio. Obrigado, Anderson. Muito boa as suas considerações. Nós agradecemos. E eu gostaria de chamar a Cori Bolívia. A Cori, que ocupa a cadeira número 37, patrono Leonardo Arroyo, nasceu em La Paz, Bolívia, e está no Brasil desde 1976. É também brasileira, professora, tradutora, escritora, e publicou já 9 livros de poesia e domina, né, tanto o português quanto o espanhol de maneira brilhante, e foi presidente da ANIA, Associação Nacional de Escritores, e pertence, como já comentaram, à Academia de Letras do Brasil. Então, Cori Bolívia, por favor, para as suas considerações, sua experiência na temática da poesia. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, e com muito prazer, participo desse nosso encontro da ALB com os mal-amados que nesse momento não estão, mas também com os nossos confrades, excelentes tradutores, e com quem mais está presente neste momento. Penso que repetirei que a tradução é uma necessidade do ser humano, pois ela o ajuda na compreensão das pessoas entre si. Uma vez que, em um mundo não monolíngue, não podemos nos entender por mais hábeis que sejamos, já que não conseguimos ler ou falar em todas as línguas. Pois bem, vou ler porque sei que o tempo está pisando. A tradução é sempre um processo entre duas línguas, ou melhor, entre duas culturas. E ninguém deve envergonhar-se porque precisa de traduções desta ou daquela língua. Vergonhoso é achar que não precisa das traduções para compreender o que neste ou noutro idioma pode haver para enriquecer a própria língua, a própria cultura. Há que se reconhecer que o texto traduzido é, ao mesmo tempo, um produto e uma parte da cultura, como tudo o que faz parte de toda a produção linguística, escrita ou oral. E todo texto depende de seu contexto, depende das situações comunicativas nas quais se enraiza e o modifica com sua existência, exatamente como nós precisamos e modificamos o nosso próprio entorno. André Lefebvre dizia que seu conceito de tradução era muito amplo e que se aproximava dele como uma reescrita. Acho que cabe agora lembrar que uma coisa é a quantidade e outra a qualidade. E quem é o tradutor? Pois nem sempre o que acontece em quantidade tem qualidade. A palavra tradutor, que vem do latim transductor, quer dizer o que leva para o outro lado, para a outra margem. Aquele que nos conduz para o terreno de outra língua. Já o aparecimento do verbo traduzir em espanhol se remonta a 1493. E o português, traduzir, vem do século XVI. Não sei o ano exato.
Não podemos deixar de falar da famosa Escola de Tradutores de Toledo, no século XII. E o rei Afonso X el Sábio, que ascendeu ao trono espanhol em 1252 e promoveu a tradução de obras científicas, históricas e literárias para o castelhano, isso dizendo, para lembrar que os árabes enriqueceram culturalmente o nosso mundo, com obras sobre teologia, linguística, jurisprudência, medicina, filosofia, etc. Representaram uma grande empresa tradutora do grego, do pensamento antigo indiano e da Pérsia. Os termos técnicos, médicos e científicos do grego vieram pela atividade de tradução dos árabes. E sua casa da sabedoria, criada em Bagdá, e era uma espécie de biblioteca, academia e oficina de tradução, alguns séculos antes da Escola de Tradutores de Toledo. Sabemos que houve uma atividade tradutora espetacular no século XX, em quantidade e qualidade, principalmente na ex-União Soviética, na Espanha, na República Federal Alemã, na França e no Japão. Hoje, há muitos tradutores, principalmente pessoas que aprenderam a falar outra língua e já pensam em sua potencialidade tradutória como tal. Mas devemos pensar, compreender, analisar, considerar os processos transsociais e transculturais e o papel ativo que a imaginação social tem no contexto, além da necessidade do estudo das culturas locais e também tradicionais. A cultura também é, de certa forma, uma longa sedimentação de traduções. O tradutor, digo eu, é também um agente cultural, que tem um papel relevante na construção da língua literária, já que, ao lermos traduções, estamos lendo também a língua dos tradutores. Ele não é um mero trocador de palavras entre duas línguas, mas um especialista ou multicultural que precisa recriar um texto de uma cultura de origem para uma cultura meta com a ajuda de um saber cultural tão amplo que lhe permita distinguir entre as realidades do autor e do receptor. O tradutor deve saber as diferenças entre ambas as culturas e conseguir transpor as dificuldades que elas causam. Deve poder manter e mostrar as similitudes ou pontos em comum entre essas culturas. Deve decidir a medida em que os elementos específicos da cultura de origem se reencontram na experiência cotidiana e nos conhecimentos adquiridos pelo leitor meta. E, como às vezes, traduzir parece fácil entre duas línguas tão próximas como são o português e o espanhol. Por quê? Primeiro, nem sempre cada dicção do português corresponde uma equivalente do espanhol. Segundo, o português não admite sempre a mesma ordem das palavras que vai bem ao espanhol. Terceiro, a incongruência e a oposição das línguas podem produzir frequentes obstáculos que impedem ao tradutor seguir as pegadas do autor. Na realidade, o tradutor tem a obrigação de seguir os passos do autor, mas enquanto a língua lhe ofereça o campo aberto e plano para isso. Do contrário, o tradutor deve separar-se do autor para tornar a encontrar-se com ele
o mais rápido possível. Fui tradutora consecutiva e simultânea durante alguns anos, além de, claro, traduzir textos escritos. Hoje, traduzo mais poesia e não por necessidade, apenas por prazer. E lembramos que, se ao poeta se concede a licença poética, ao tradutor de poesia também pode se conceder alguma licença. Desde que o sentido do verso ou do poema não sofra com isso. Hoje, há ainda poetas que compõem seus poemas ligados e ajustados aos números, aos módulos fixos da língua. O tradutor, neste caso, precisa fazer uma interpretação que nada terá a ver com tradução, mas salvar as normas tanto da tradução, da língua meta, da versificação. Traduzir metáforas, por exemplo, é traduzir também esquemas comportamentais. Mostra a maneira como são as relações entre culturas. A metáfora traz à tona um conjunto de comportamentos que comprometem diferentes níveis, desde o cognitivo até o ideológico. Não é possível passar ou transferir apenas palavras. Há que se compreender a metáfora, ou seja, tornar a metaforizar. Traduzi-la será, então, tornar a definir de maneira dialógica as tonalidades de um comportamento de nossa relação com o mundo através da linguagem e em outra língua, ou seja, outro comportamento dentro de outra cultura. O tradutor precisa tanto conhecer as escrituras, as estruturas, os sistemas das duas línguas, como as tonalidades de intenção do escritor, a carga de sentimentos que coloca em cada palavra, nos reflexos que uma e outra comunicam, a vida que cobra uma frase no verso, nas metáforas, como a musicalidade das palavras, o ritmo, a suavidade ou a aspereza, a cor e o calor. A exatidão escrupulosa na reprodução dos pensamentos. Estes devem harmonizar-se com as palavras de tal maneira que de umas e outras surja a forma, o sabor e o caráter, o estilo. De um bom tradutor, espera-se que a tradução seja sumamente clara, elegante e harmoniosa e que possa ser lida como uma obra original, não como a tradução de uma outra alheia. O doutor Valentim Garcia Yebra, espanhol, aconselhava que o bom tradutor deve praticar arduamente a arte de escrever para desenvolver simples e claramente noções complicadas. Deve adquirir com avidez o profundo conhecimento da língua que se dispõe a traduzir. Não deve ficar contente ao perceber superficialmente os pensamentos, passando logo para outros. Deve tratar de chegar ao fundo e ao cerne de todas as propriedades de cada palavra. Deve adquirir familiaridade com o autor que vai traduzir e, através de um relacionamento longo e frequente, experimente o seu talento ou modo de expressão
sua doutrina. Antes, aprendíamos línguas com o dicionário ao lado, e mal aprendíamos a compreendê-las, já começávamos a traduzi-las. Quebrávamos a cabeça para fazer traduções, e se chegávamos a fazê-las bem, por acaso, éramos considerados bons para a língua. Hoje, felizmente, o ensino de línguas mudou radicalmente. Ensina-se a falar, a compreender, a ler e saber o que realmente o autor quis dizer. Aprender uma língua não é só aprender gramática e vocabulário. É conhecer tudo o que o rodeia, o que a rodeia. E, hoje, a tradução é melhor tratada. É ensinada na faculdade, é outra profissão. Por isso, o tradutor deve muito bem saber a língua original e a língua meta, a conhecer o máximo das duas. Pela tradução, conhecemos mais o nosso mundo literário e real. Pela tradução, em minha opinião, também enriquecem-se as línguas usadas para traduzir. Saúdo, por isso, os bons tradutores. E acho que, como bem o Indra falou no começo, eu também vou nessa. Traduzo os meus poemas do português ou do espanhol para o português ou para o espanhol. Ou seja, também sou meio maluca, como dizia o Éric Nepomuceno sobre mim. Ele foi meu professor de tradução. Bom, acho que com isso terminei. Obrigado, Cori. Mais uma ótima explanação. E agora nós estamos a 9h42. Como eu bem queria ficar de fora, mas insistiram que eu deveria participar também, né? Eu preferia até ficar aqui só na moderação, mas não. Eu vou falar um pouquinho só, talvez, né, complementar ou concordar, né, já que tivemos, né, brilhantes explanações, aulas, né, sobre esse processo de tradução. Eu gostaria só de falar que reforçar, né, como bem o Flávio, né, o Anderson, a Ana Rossi também falou, né, a questão da forma e conteúdo, né, principalmente na tradução de poesia, né? Então, a traição, ela se dá, né, tanto, né, não conseguindo reproduzir, né, na língua, né, de meta, né, a língua que se quer traduzir, quanto também no conteúdo. E aí o Anderson explicou, né, todas as questões, né, envolvendo onde se pode perder, né, que ele resumiu, né, em todas aquelas perdas na áurea né, do poema original. Então, acho que brilhante, Anderson, né, essa sua fala, que reflete exatamente isso, né? Ou seja, todas as pequenas perdas que se vai, né, ao se traduzir. E daí o Anderson não falou, mas eu peguei, né, essa semana do livro dele, Traduzir Poesia, né, uma frase que fala que a tradução, né, ela é um ato de amor, de admiração e de homenagem, né? Então, de certa forma, é isso. A Cori falou, assim, no meu caso específico, né, as poesias, né, dos poetas que eu traduzo são né, principalmente os poetas que eu admiro, né, e seria uma certa forma de homenageá-los, né, de tentar trazer, né, para, no caso, o português, né,
aqueles poemas, né, que eu admiro, que eu gosto, para que outros, né, que não dominem o idioma original possam, em português, ter acesso, né, a esse poema, apesar de, claro, ele não vai ser tão bom quanto a versão no original, mas, de certa forma, trazer, né, procurar trair, né, o máximo possível, né, da versão original. E, por isso, essa questão da escolha, né? Você pode traduzir, né? Tanto por isso que eu também não sou profissional da tradução. Então, eu faço, né, traduções não por encomenda, né, mas traduzo, principalmente, até agora só tenho traduzido poesia e de poemas de outros idiomas, alguns que eu conheço um pouco, para o português, né? E faço também, assim como o Idran e a Core, né, esse pecado de tentar traduzir meus próprios poemas para outros idiomas, né? Para alguns dos idiomas eu consegui tradutores, né? Por exemplo, para o espanhol tive, né, o Carlos Saiz, né, que foi a partir, o Anderson também, acho que teve poemas, né, traduzido pelo Carlos Saiz para o espanhol, numa oficina que foi feita pela professora Lísia, né, na UNB. Então, se traduziu. Então, foi uma experiência bastante interessante, né? Porque os tradutores tinham a oportunidade de discutir, né, e tirar dúvidas de certos, né, termos, de certos sentidos que o próprio poeta, né, expressou naquele poema. E, para mim, foi interessante que muitas questões, né, por exemplo, o tradutor perguntava o que, de fato, você quis dizer com esse termo. E aí eu mesmo que parar para pensar, muitas vezes, o que eu queria dizer para poder ele entender, né, aquilo, né, e poder procurar o equivalente no outro idioma, né? E, então, tive essa felicidade. Por exemplo, o Oleg, que é outro tradutor, né, passou meus poemas para o francês, né? Então eu pude também compreender um pouco, né, e discutir alguns aspectos, né, da minha poesia para o francês. Mas, por exemplo, o Oleg traduziu poemas meus para o russo, que eu não entendo absolutamente nada. Então, nesse caso, eu não tenho opinião alguma de como ficaram meus versos em russo. Então, esperando que os leitores, né, russos me digam como é que estão esses poemas lá. Então, a minha experiência, né, são nesse sentido, né, tanto de poesia, de expressar. E aí eu concordo também, acho que, não sei se foi o Flávio que falou, da questão do aspecto temporal também da poesia, né? Assim, o Anderson falou no exemplo, né, do poema do Petrarca, traduzido, né? E eu lembro bem de um poeta que traduziu muito, né, os poemas dos poetas, né, da Beatnik para o português, da dificuldade dessa tradução. Por quê? Porque muito das gírias, né, muito das expressões que eram usadas ali na década de 50, nos Estados Unidos, por exemplo, na tradução do inglês para o português, muitas dessas gírias só apareceram no Brasil na década de 70, né? Ou seja, com uma defasagem temporal, né? E nem sempre eram os mesmos termos, né? As mesmas terminologias, né? Então, é isso que, de certa forma, o Anderson falou também, por exemplo, da capacidade de, por exemplo, hoje traduzir poesias de poetas, por exemplo, jovens de hoje, né? Porque eles usam uma outra linguagem que talvez eu também não tenha acesso, eu não conheça tão bem, né? Então, essa questão também das expressões que eram usadas, né, não só no dicionário hoje, mas também nessa escala temporal, porque como a língua também é dinâmica, né, ela tem essa plasticidade, essa alteração das expressões vão se alterando ao longo do tempo. Então, isso também dificulta no processo, né, de tradução. Então,
um outro caso exatamente de tradução, esse acesso também ao poeta, né, que você traduz, para tirar dúvidas também, que é uma outra, né, você traduzir um poeta já morto, né, e você, de certa forma, você não consegue mais, né, você tem que entender o contexto que também ele viveu, as expressões, a cultura, né, que está envolvido aquele poema na língua, né? E isso tem toda uma dificuldade. Eu vou dar só um exemplo, né, lendo, né, as cartas trocadas entre o tradutor, por exemplo, do Guimarães Rosa com o tradutor de italiano, que traduziu, né, o Grandes Sertões, Veredas e outros livros do Guimarães Rosa. Então, tem expressões assim, né, que do livro do Guimarães Rosa, e as perguntas assim mais interessante que o tradutor fazia para ele, né, para poder entender o que ele queria dizer, para poder procurar algo ao menos parecido, por exemplo, no italiano, né? E eu lembro bem de uma expressão que o Guimarães Rosa falava, que ele pedia, né, que trouxesse, era uma expressão que dizia, isso é pior do que lenha de barbatimão, né? E aí o tradutor italiano estava querendo saber o que era isso, né? O que é uma coisa que seria pior do que lenha de barbatimão. Então aí o Guimarães Rosa explicava, né? Explicou para ele, né, que quando ele saiu, né, naquela cavalgada lá, normalmente os tropeiros têm um cozinheiro, né, que param, né, num determinado local, e o cozinheiro arma um rancho ali para fazer a comida. E o cozinheiro pedia, então, para que trouxesse lenha, né? E aí ele falava isso, queria que trouxesse lenha, menos lenha de barbatimão, porque ele disse que é a pior lenha possível, né, para se pegar fogo e fazer comida. Então, ele usou uma expressão, né, que era assim, um significado que era uma coisa ruim, era que nem lenha de barbatimão. Então, assim, esse tipo de expressão, né, por mais que o Macaulay falou, não vai estar nos dicionários, né? Então, você tem que ter essa vivência também, o conhecimento das expressões no idioma né, que você original, e procurar equivalentes no idioma que você está traduzindo. Então, gostaria com né, essa rápida fala, né, e concordando com praticamente, né, tudo que foi explanado até agora. E então eu gostaria de abrir, né, a palavra, né, agradecer primeiro a todos que participaram aqui, e gostaria de dar a fala, né, principalmente aos que não nos assistiram e tenham algumas questões e dúvidas, né? Então, Cláudio, Feldman, Raquel, o Ailê e outros, por favor, né? Alguém também que já falou que queira complementar, estamos totalmente abertos. Então, muito obrigado, e a palavra aberta para quem quiser. Eu queria perguntar para a Ana Rossi se ela acha a tradução de poesia ou de prosa mais difícil. Se é mais difícil poesia para traduzir ou se é prosa. Eu, pessoalmente, para mim, a tradução de poesia é o maior desafio, porque o texto poético, ele é um condensado. Ele é um condensado de formas históricas, né? Nós temos formas fixas da história da poesia, e eu estou falando só da tradição europeia, mas se a gente abrir, a gente tem outras formas, né? Por exemplo, grandes civilizações como os persas, né? Atualmente os iranianos têm uma tradição de poesia, sem falar de outras culturas. A chinesa também tem uma grande tradição de poesia, a qual eu pessoalmente não tenho acesso, porque eu não falo chinês, não falo mandarim, mas para mim, na minha experiência de tradução de várias línguas, a poesia é o maior desafio, porque você tem que conjugar
ao mesmo tempo, várias coisas. Você conjuga o sentido, mas o sentido na língua, digamos, no que eu chamo no lugar de partida, né? Na língua do original, mas você também tem que retranscriar, né? Eu falo de retranscriação, não falo de equivalência, porque para mim essa equivalência ela não existe, como já foi colocada aqui. Eu concordo com essa ideia. Você recria, você transforma, e ao mesmo tempo você tem a musicalidade, você tem o ritmo, você tem uma batida da língua, você tem a prosódia da língua do início, e você tem que, quer dizer, é importante na poesia, a poesia é som também, é musicalidade. Então você tem que recriar isso aonde você quer chegar. E isso é muito difícil. Então, na minha experiência, a poesia é realmente o desafio mais pungente que eu tenho na minha experiência. Fica sempre algo que eu não falaria de traição, porque eu não correlaciono, né, a questão do traidor, traditor, e nesse sentido eu vou um pouco como o Paulo Roney. O Paulo Roney, ele diz, eu estava lendo aqui, que é um dos autores também com os quais eu trabalho, que é húngaro, né, de língua materna húngara, então não é uma língua latina. Ele fala que o nosso pensar a tradução, a traição, tradutor, traditore, vem desse trocadilho. Ele dá até o exemplo que em inglês não funciona, betrayal, não funciona, the translator is a betrayal, não funciona. Então, esse traidor, tradutor, traditore, é um pensamento que nos vem também pela linguagem. Então, essa associação, como ela não funciona em todas as línguas, a gente tem essa herança, né, uma língua latina e italiano. Então, fechando esse parênteses, mas respondendo a sua pergunta, é realmente a poesia. E no âmbito da poesia, eu queria aqui acrescentar um elemento que são as expressões idiomáticas. Então, eu estava, enquanto os colegas estavam falando, eu fiz uma tradução há alguns anos do poema de Rimbaud, né, Mauvaison, que é uma dificuldade, porque já o título Mauvaison literalmente, né, sangue ruim, mas ao mesmo tempo é uma expressão no imaginário francês, que tem a ver com preocupação, que tem a ver também com a construção dessa expressão em língua francesa, e que em português a gente, quer dizer, sangue ruim fica muito aquém. Fica muito aquém do sentido disso, digamos, na língua francesa. Então, essa é a dificuldade. Né? Você tem palavras que expressam mais do que palavras, você que expressam uma visão das coisas, que está naquela cultura, naquela língua. Então, essa conjugação também, língua, cultura, nós não traduzimos palavras, nós traduzimos também palavras, mas as palavras elas têm uma relação muito complexa com várias outras coisas. Então, e a poesia é o tipo de forma textual que para mim, a mais difícil, a mais complexa, a mais prazerosa também, né? Porque aquilo que é mais difícil, quando você consegue ali alguma coisa, você, nossa, consegui, consegui, é uma respiração, né? Pelo menos para mim é assim, é muito físico tudo isso, né? A tradução é uma coisa física, né? Eu respiro tradução, eu vivo tradução, enfim, isso aí outros poetas aqui já falaram e eu também vivo isso. Então, é isso que eu poderia dizer. Obrigada. Eu concordo com você. Concordo também. Eu também. Eu gostaria de complementar que eu acho assim importantíssimo que todo livro de poesia tivesse o original de um lado e a tradução de outro, porque aí cada leitor vai poder fazer os seus julgamentos e vai poder sentir como é esse original, esse espelho de onde saiu o outro texto. E eu me lembrei o tempo todo do Guilherme de Almeida, que foi um grande tradutor, principalmente o tradutor de Baudelaire, né, do francês,
Então, ele traduziu a Les Fleurs du Mal, mas as flores das flores do mal, aqueles poemas que ele mais gostava. E aí ele coloca o poema em português, em francês, em português, e as notas de tradução, porque ele faz uma tradução literal, mas literária também, porque ele procura colocar rimas, manter ritmo, etc. E as notas de tradução dele são, assim, muito curiosas. E ele criou uma palavra que de uma língua para outra. É uma imagem muito forte. E, bom, eu só queria também dizer que nós tivemos aulas de grandes tradutores aqui, foi realmente maravilhoso, e caminhamos, assim, desse mistério da linguagem, do conceito da linguagem e, às vezes, de algo intraduzível, que a Ana nos trouxe, a confusão de Babel, depois os elementos da língua de origem para a língua portuguesa, com essa saga de tradutor que o Flávio nos mostrou, que sim, nos comoveu de ver o sofrimento mesmo do tradutor, a maneira como ele é tratado nas editoras, o seu trabalho, e os casos que ele trouxe muito interessantes aí do Shakespeare. Eu lembrei de uma outra tradutora, que é a Teresa Cristina Roque da Mota, que ela fez uma tradução também bilíngue dos poemas do Shakespeare, mas mais no nível literal, mais apoiada numa leitura assim, do sentido. E ficou muito bonito, ficou muito interessante. Enquanto falava, também lembrei de outro tradutor, o Cláudio Willer, que fez esse trabalho que foi citado aí da cultura beat, e é um trabalho também muito, muito interessante. E o Anderson foi muito feliz, assim, colocando essa coisa da tradução literária e literal, que já nos explicou todo o dilema da tradução. A Core falando sobre essa necessidade do ser humano, trazendo lá da Espanha essa escola de tradutores de Toledo, desde a Idade Média, que coisa mais linda. E o Marcos, eu quero salientar aquela frase, né, de que a tradução é um ato de amor, de admiração e de homenagem. Que coisa linda isso. Isso é do Anderson, viu? É do Anderson. É do Anderson? Mas isso eu falei. É lindo Nossa, demais isso, né? Está nesse livro aqui, ó, dele. É lindo demais isso. E aí, assim, a gente fica pensando, eu pensei o tempo todo nessa homenagem do Guilherme de Almeida ao Baudelaire e à poesia moderna. É lindo demais, né? Todos estão de parabéns, eu amei ouvi-los e agradeço muito por essa noite. Obrigado, Raquel. Enfim, passamos das 10. Obrigado, Idran. Parabéns. Obrigado. Não, eu somente vou dizer que a tradução não somente as palavras ou a música ou um poema, é uma cultura, não é uma tradução da cultura a outra cultura. Eu aprendi isso esta noite. Obrigado a todos vocês por essa instrução. Muito obrigada, Indra, pela sua fala. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa. Eu não domino língua nenhuma. Ninguém domina língua. A língua não é uma coisa parada no tempo.
A língua está sempre em constante movimento e enriquecimento. Então, você não consegue dominá-la. Você E ela aprende, nos pensa. Mas, exatamente, ela... Nossa, esqueci o que eu ia dizer. Foi dominada pela língua. Foi dominada. Não, acontece que quando você acha que você consegue aprendê-la muito bem, de repente há alguma coisa que faz você sentir que ela já deu um passo mais e você precisa aprender. Então, você não domina nenhuma nem outra. Você precisa estar sempre dentro do aprendizado da língua. Por isso que eu, que aprendi traduzindo do inglês, do russo e um pouquinho do alemão, hoje eu não sei nenhuma das três. Quer dizer, eu sei alguma coisa do inglês, porque eu tive que usar por aí fora. Mas do russo e do alemão eu não sei patavina. Se eu contar de 1 a 10 ou de 1 a 20, talvez seja até muito. Mas você tenha cuidado em dizer, a Cori domina o espanhol e domina o português. Não, eu não domino nada. Tá bom. Estou dominada. Verdade é tudo, amiga. Obrigado. Podemos, então, dar por encerrado? Ok. Então, obrigado a todos. Flávio. Boa noite a todos. Tá? Nosso Obrigado. Presidente. Todos. Permissão para encerrar, então, presidente. Pode encerrar. Tá, obrigado a todos. Boa noite, um abraço. Tchau, boa Boa noite. noite. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Ma weng, ba ma weng, ba ma weng, ba ma weng.